Olá chicos, como estáis? Bien? Então pessoal, eu sou o professor Genison, de língua espanhola, língua estrangeira espanhol. Estamos aqui para trabalhar com artículos e também acento diacrítico. Então estamos aqui para trabalhar, para relembrar, fazer uma revisão desses conteúdos, que são muito importantes no Enem. Ah, professor, mas o Enem, espanhol, tanto espanhol quanto inglês, não é interpretação de texto? Sim, gente, mas lembrem que para compor o texto são necessárias várias palavras, né? Então, eu necessito de palavras e classes, ok? Então, artículos é uma coisa simples, uma coisa básica, porém é muito importante, até porque gera um certo conflito, uma certa confusão com outro assunto que também é acento diacrítico aqui, ok? Então vamos lá. Sobre os artículos, temos aqui, ó, los definidos e los indefinidos. Assim como no português, definidos e indefinidos. Português, o, a, os, as, uma, uns e umas, ok? Então, no português temos aí essas duas classificações, certo? No espanhol, professor, como que seria esse o, a, os, as? Seria basicamente esses aqui, ó. El, ok? Então temos, ó, el é o quê? El é o o, é equivalente ao o do português, ou seja, masculino singular, ok? Então temos aqui el sem acento. É justamente o assunto próximo que a gente vai trabalhar, tem essas diferenças de palavras com e sem acento. Mas, lembrando que el, artigo, artículo no espanhol, é el sem acento ou sem tilde. Como assim, professor? Tilde? Lembrem das aulas, né? Tilde, o que é isso? É o nome do acento agudo, da acentuação. Acento agudo. Então, se resume a tilde na língua espanhola, ok? Então, sem tilde, ou seja, não tem, ó. Então, el, tranquilo, né? Masculino singular, homem, ok? Gênero masculino no singular, um só. Lá, refere-se ao feminino, feminino singular. La mujer, que seria a mulher, ok? La chica, que seria a garota, ok? Então, lá, feminino, a, simples. Se mesmo assim obtiver dúvida, né, tiverem dúvidas, é só retirar a letra L, ó. Riscou a letra L e ficou o quê? A, simples. A diferença do português para o espanhol, o acréscimo da letra L no início. Lá, muito simples, muito simple, muito sencillo, ok? Temos aqui também o los, que já vai partir para o aspecto plural, los, que seria referente ao os do português, assim como lá. Também tem a presença do L, ok? Então, a única diferença do português para o espanhol, nesse caso, é a presença do L, que no português não existe no artigo, ok? E também temos las, ok? Las, que seria o feminino plural. Então, masculino plural, los hombres. E feminino plural, las mujeres, ok? Então, las, feminino, plural. Resumindo, artículos definidos, el, la, los, las. El hombre, la mujer, los hombres y las mujeres. Muy simple, tranquilo. Artículos indefinidos. Oxente, professor, o que seria artículos indefinidos? Aquilo que não tem definição, ou aquele que não é definido. Por exemplo, quando eu digo el hombre, é o homem, eu estou definindo quem é o homem, é aquele homem. Estou especificando. Indefinido. Um homem, que seria um hombre. Ok? Então, se é um homem, eu não estou dizendo quem é esse homem. Tranquilo, muito tranquilo, gente. Ah, professor, mas é muito básico. Gente, todos os textos, sem exceção, têm artigos e tem muitos artigos, ok? Então, é muito importante. Apesar de ser um assunto básico, professor, mas é muito importante. Que seria referente ao do português. A diferença do português entre o português e o espanhol, a letra M. Né, a consoante aí, que no português é M de Maria, em espanhol N de navio, ou N de navio, né? Um dia, um hombre, una, feminino singular, masculino singular, e una, feminino singular. Una mujer, una mañana, una tarde, una noche. Quando eu digo uma manhã, uma tarde, uma noite, eu não estou especificando amanhã. Eu não estou especificando o dia em que pertence aquela manhã, por exemplo. Durante uma manhã, ok?
unos dias, unos hombres. Então, tem uns homens, eu não estou especificando. Então, nesse caso é indefinido. Ok? Continuando. Unas mujeres. Unas mujeres, são umas mulheres. Eu não sei quem são essas mulheres, mas sei que são mulheres, no plural, feminino, claro. Ok, gente? Então, só para relembrar, né? Anote aí para não esquecer esse detalhe. El, la, los, las, una, unos e unas. Indefinidos, perdóname, definidos, indefinidos. E temos também um artículo neutro em la língua espanhola que em português não existe, ok? Então, ó, no português não existe artigo neutro, só são esses 4. Claro, tem a questão das variações, né, das variantes, que são aí as contrações, ok? Que não são considerados artigos, são contrações provenientes dos artigos. Mas no espanhol tem sim esse artigo neutro. O professor complicou agora. E eu não lembro, eu já sou do 3º ano e estudei isso lá no 1º, no 9º ano, não lembro. Simples. Qual a diferença entre os artigos definidos e indefinidos e entre o artigo neutro lo? Que os artigos definidos e indefinidos, eles se referem a substantivos, ok? Então, esses dois referem-se a substantivos ou substantivos. E artigo neutro se refere a adjetivo, advérbio, possessivo. Então, ele vai se referir a todas as outras classes, né? Como eu já falei, adjetivo, advérbio, possessivo, exceto o quê? Substantivo. Os únicos que vão se referir a substantivos são somente esses 8, definidos e indefinidos. O lo refere-se a adjetivos, advérbios e possessivos, ok? Tudo que não é substantivo ou substantivo, ok? Então, ó, quando eu coloco aqui substantivo referente ao lo, é errado, lembrem disso. Então, ele não se refere a substantivo, somente às outras classes que eu acabei de falar, inclusive mais de uma vez, ok? Então, anote aí para não esquecer essas 3 classes, adjetivos, advérbios e possessivos, ok? E esses 2 somente referem-se a substantivo. Tranquilo? Partindo agora para acento diacrítico, é justamente o que eu havia explicado lá aqui no início do assunto, né? Que os artigos são muito importantes porque pode gerar equívocos futuros. Que equívocos são esses? Nesse assunto vocês vão ver alguns desses possíveis equívocos, algumas dessas palavras que podem ser confundidas com algum artigo desse. Vou fazer o comparativo aqui e mostrar. Acento diacrítico, que assunto é esse, professor? Que eu não lembro ou que eu não vi. Significa o quê? Acento diacrítico são aquelas palavras que são exatamente iguais, com exceção do quê? Do acento, ou seja, T e T, mesma palavra. Porém, uma está com ausência da acentuação, ou seja, a ausência da tilde, e a outra tem a presença da tilde, ou seja, o acento. A diferença é essa, lembrando que essas 2 palavras são da língua espanhola. Isso aqui não é português. Essas 2 palavras referem-se à língua espanhola, ok? Então, T sem acento, refere-se ao pronome, ok? Por exemplo, eu te amo, yo te amo ou yo te amo ou yo te amo. Aí na Argentina, no Uruguai tem essa pronúncia yo te amo, né? Então, T seria esse pronome, ok? T com acento, professor, é um substantivo, O que é substantivo? T significa chá, a bebida que a gente toma lá quando está com dor de barriga, né? Dor na barriga, enfim, quando está passando mal, ou às vezes até por hábito mesmo. Chá, aquela bebida que a gente toma geralmente quente, né? A maioria. Então, T com acentuação, chá. Tu sem acento seria um adjetivo, ok? Um adjetivo o quê? Possessivo. Possessivo da ideia de posse. Se eu possuo, eu tenho uma posse sobre algo, ok? Então, seria tu coche es aquele branco, ou seja, teu carro é aquele branco, tu coche es aquele branco. Então, quando eu pergunto tu, pode ser teu ou tua, tanto no masculino quanto no feminino singular, ok? Tu com acento, pronome, que pronome? Pronome pessoal.
Então, pronome pessoal, tu. Ou você, né? Como a gente geralmente fala no português. A gente utiliza pouco o tu. Geralmente a gente utiliza você. Então, tu com acentuação, pronome pessoal. Ok? Tu e eu somos amigos. Tu e eu somos amigos. Ele, sem acentuação, olhe. Olha o ele aqui. Ok, gente? Então, ele, sem acentuação, eu não vou nem explicar. Eu vou explicar, né? Claro. Mas assim, se eu não quisesse explicar, eu não explicaria. Por quê? Eu acabei de explicar aqui. Ele, sem acentuação, é o quê? Artigo masculino singular. Né? Referente ao o do português. Ele, artículo. Ele com acentuação. Significa o quê, professor? Significa ele, pronome pessoal. Ok? Ele, um homem, um garoto. Então, uma pessoa do gênero masculino. Claro, uma pessoa só, né? No singular. Ele com acentuação, ele, pronome pessoal. Se seria um pronome. Por exemplo, ele se vai da minha casa. Significa que ele vai embora da minha casa. Então, ele se vai. Então, uma terceira pessoa do singular se vai. Ou poderia ser terceira pessoa do plural também, né? Eles se vão da minha casa. Ele se va de mi casa. Ellos se van de mi casa. Ok? Então, se refere a alguma pessoa. Pode ser uma terceira pessoa do singular ou no plural, como eu já havia falado. Se com acentuação. Se refere-se ao sei do português, do verbo saber. Eu sei que tu estás mentindo. Eu sei que você está mentindo. Eu sei que tu estás mentindo. Então, eu sei que tu estás mentindo. Eu sei que você está mentindo. O verbo saber. Tranquilo? Adelante. Mi seria um adjetivo. Okay? Que adjetivo, professor? Adjetivo possessivo. Possessivo, mais uma vez, a ideia de posse. Ok? Eu possuo algo, eu tenho controle sobre algo. Ou possessivo, entre aspas, com relação a alguma pessoa, né? Por exemplo, mi amigo, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi hermano, né? No singular, mi hermano. Então, mi, possessivo. Ou mi coche, mi celular, mi moto, ok? Mi gafa. Então, algo que pertence a mim. Mi seria possessivo, né? Como eu já falei, mi pode ser também masculino ou feminino, gente. Meu ou minha. E temos o mi, que seria esse pronome aqui, que refere-se a mim. É um pronome que se refere a pessoa, um pronome pessoal, ok? Mim, que se refere a mim como pessoa. Ela ama a mim, ou seja, ela ama a mim. Em outras palavras, ella me ama, ela me ama. Okay? Ella ama a mim, ela ama a mim. Para concluir, mais essas quatro aqui, se, sem acentuação, seria a conjunção, né? Que seria a conjunção se do português. Então não confundam, por favor. Esse se aqui não é exatamente igual ao português. Essa conjunção aqui, se, seria o se do português, no aspecto condicional. Okay? Então, se, sem acento, seria o se do português condicional. Por exemplo, eu só irei ao cinema se tiver dinheiro, no português, né? Se tiver dinheiro, SE, no português. No espanhol, solo iré al cine si tenga dinero. Então, uma condição, para que eu vá ao cinema, eu tenho que ter dinheiro, la plata. Se com acentuação, dá a ideia de afirmação. Sim, você está confirmando algo. Ok? Você está confirmando algo, você está concordando com algo. Se. De, sem acentuação, preposição igual ao português. El coche de mi hermano es muy bonito. Ou o carro de meu irmão, que pertence ao meu irmão, né? O carro de meu irmão é muito bonito. El coche de mi hermano. Preposição exatamente igual ao português. Preposição, né? Só que em português é preposição. A única diferença é na descrição. A classe, né? E de com acentuação, para concluirmos, né? Com a acentuação com a tilde, significa o quê? O verbo dar. O verbo dar, que seria no português ao dei.
Eu dei um abraço muito forte em meu filho. Eu dei um abraço muito forte em meu hijo, ok? Então, o verbo dar com acentuação. Somente isso, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui. Espero você na volta, né, num outro vídeo que teremos mais pra frente. Então, anote aí as dicas e sucesso para vocês, ok? E hasta luego. Abraço.